uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Então, em outro momento, Jesus vai dizer que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? E justamente se comunica com essas duas estradas, com essas duas portas que ele apresenta aqui no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, no final dele. Então, é muito interessante que nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nunca mudou, né? As pessoas estão querendo reduzi-la a alguns versículos que lhe convém para tirar uma interpretação do que não convém a Deus, né? Então, nós vamos ver como hoje, infelizmente, algumas doutrinas falsas estão surgindo no meio daqueles que, a princípio, se dizem povo de Deus, e surgiu isso desde lá de trás, né, com o desvio da Igreja Católica, isso não é novo, né? Então, nós vamos ver o quanto quanto Deus nos orienta de uma maneira muito clara, muito prática, né, muito consistente durante a sua palavra, para que alcancemos aquilo que é o objetivo da nossa vida, entrar no céu. Amém? Vamos lá agora em Mateus capítulo 3. Então, um daqueles que pregaram com consistência sobre o mesmo assunto, sobre aquilo que é necessário fazer para alcançar os céus, foi João Batista. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá no seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João Batista aqui já vem pregando para aqueles que, a princípio, se diziam de Deus, né? Sobre arrependimento, confissão de pecado, sobre aquilo que Jesus faria mais à frente acerca da sua colheita, né? Tiraria o trigo, mas queimaria a palha. E toda a aula vai trazer muito esse confronto
entre o caminho que leva à porta larga e o caminho que leva à porta estreita. Simplificando, de uma maneira muito clara e que conhecemos, a porta estreita é a porta da renúncia, é a porta da santificação, é a porta da separação. A porta larga é a porta do desejo da carne, da concupiscência dos olhos, né? Da soberba da vida, né? Então, quando nós renunciamos àquilo que é a nossa carne, os nossos desejos, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que nos atrai a nossa natureza humana, nós estamos começando a ir por um caminho que nos leva a essa porta estreita. Amém, irmãos? Então, vamos falar aqui um pouco, vou ler aqui um pouco sobre algumas situações da lição. Expectativa. Nessa lição, estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor. Veremos que nosso Senhor mostrou aos pecadores o caminho para a salvação. Para compreendermos melhor a soteriologia de Cristo, que é a doutrina da salvação, responderemos às seguintes questões. O que significa a analogia de Jesus entre a porta estreita e o caminho apertado? Por que precisamos escolher a porta estreita? E de que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva para o céu? Por fim, aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão de pecados e a experiência do perdão. Então, o ser humano, nosso primeiro passo de crença com Cristo, nós precisamos já tomar uma decisão de arrependermos dos nossos pecados cometidos outrora, confessarmos e já pedirmos o perdão àquilo que tenhamos feito diante de Deus, ou ausente de Deus, pedirmos nesse momento que conhecemos a Cristo diante de Cristo. Mas na nossa caminhada cristã isso é contínuo, né? Deus continua aguardando que nós nos arrependamos daquilo que viemos a cometer de maneira errada, confessemos os nossos pecados não só àqueles sobre quem cometemos, mas também a lideranças, ao pastor, se for um pecado que realmente está afligindo o nosso coração, o diabo está usando de acusação sobre nós, e tenhamos a atitude do perdão, que é uma atitude que Jesus diz que precisa ser contínuo, né? Ele nos traz uma verdade muito difícil. Isso não é simples, né? Ter essa humildade de ter o arrependimento, de saber que toda noite nós temos a oportunidade de olhar para o nosso dia e vermos aquilo que tenhamos feito, que não tenha agradado a Deus, aquilo que tenhamos deixado de fazer, que não tenha agradado a Deus. Pedimos o perdão e tentarmos cada dia avançarmos, né? Melhorarmos na nossa caminhada cristã. Confessar pecados também é outra coisa que não é fácil, não é simples, mas é importante, né? Para que realmente aquilo saia de dentro das nossas vidas e possa florescer os frutos dignos do arrependimento que aconteceu. E a mesma coisa o perdão, né? A prática do perdão é algo que Deus não abre mão, né? Jesus fala uma coisa muito dura, né? Se não dermos o perdão, se não praticarmos o perdão, o Pai não nos perdoará naquele dia, né? Então, quem falece deixando de entregar um perdão, né? Infelizmente, Jesus tem uma sentença muito dura, uma verdade muito dura para essas vidas, né? Então, assim, mesmo independente daquilo que tenhamos feito ou tenhamos recebido, o perdão é algo que agrada o coração de Deus, né? Mesmo que seja muitas das vezes um perdão de fé, né? Perdão que naquilo no seu coração ainda precisa ser trabalhado, mas liberar esse perdão, pedir o perdão, é algo que muitas das vezes é uma atitude de fé, né? Que a partir dessa atitude, Deus começa a trabalhar em nossas vidas para que aquilo realmente saia, né? Tire a raiz que tenha produzido em nossos corações, aquela raiz de amargura. Amém? Objetivos. Primeiro, explicar sobre a porta estreita e caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã.
E terceiro, apontar que a estrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. E a motivação da aula, a mensagem da porta e do caminho apresentada pelo Evangelho confronta as pessoas que a ouvem. Do mesmo modo, leva os crentes à reflexão se estão se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus. A pergunta que deve ecoar em nossas mentes e corações após esta aula é: estamos de fato trilhando o caminho apertado para entrar na porta estreita? Então, no final, o que Deus espera de nós é que essa pergunta ecoe em nossos corações e que tenhamos ela em nossas mentes. Estamos trilhando o caminho apertado para entrar na porta estreita? Porque se não estamos, entre aspas, jogando a nossa vida no lixo, né? Porque Paulo diz uma forma, também algo muito forte, que é: se a nossa esperança se limita a essa terra, somos os mais infelizes delas, porque vivemos uma vida que, teoricamente, é uma vida de renúncia, né? De santificação, e se no final estamos deixando a desejar em algumas coisas que vão nos levar para uma porta larga, estamos desperdiçando, na teoria, né? E na prática, os prazeres desse mundo, né? O que é um contrassenso àquilo que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para conquistarmos a eternidade, irmãos. Amém? A aplicação: a trajetória da vida humana é marcada por ofertas de prazeres e deleites terrenos que devem ser renunciados pelos crentes à medida que vivem um relacionamento íntimo com Deus, né? Que é, inclusive, o tema do congresso de oração, né? Intimidade com Deus. O cristão comprometido com o Evangelho mantém a obediência aos preceitos da palavra de Deus, pois sabe que a devoção verdadeira requer disposição para viver um estilo de vida que expresse a renúncia às obras da carne e o cultivo do fruto do Espírito Santo. Então, graças a Deus, temos uma casa aqui, né? Estamos congregando numa casa que expõe a verdade do Evangelho. E isso não tem sido cada vez mais escasso, né? Graças a Deus, hoje temos a oportunidade de estarmos aqui e estarmos ouvindo esse tipo de mensagem, né? Esse tipo de aula. Porque muitos estão renegando, né? Muitos estão realmente excluindo esse tipo de mensagem do seu púlpito, né? da sua casa, né? do seu templo, do seu altar. Mas graças a Deus que estamos num lugar que podemos receber para também passar adiante, irmãos. Quando espera quando recebemos esse tipo de mensagem, esse tipo de informação, não é para que utilizemos de julgo, né? Mas que possamos entender e passar adiante, né? Conhecendo uma vida, um irmão que está num lugar que sabemos que é um lugar de dificuldade com respeito a esse tipo de verdade que precisa ser apresentada, precisamos também ter a sobriedade de falar com tranquilidade, com temperança, de que aquilo não é o caminho que leva aos céus, né? Então, Deus espera que aprendamos para passar adiante e para que façamos discípulos, né? Que foi aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Vamos agora na introdução. Diz assim: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Tópico 1, portas e caminhos. É uma aula que nós vamos mexer bastante na Bíblia, irmãos, que Deus possa nos dar graça em nome de Jesus. Ponto 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã.
Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então, o que acontecia, né? Por que essa parábola de Jesus? As cidades, as fortificações, as cidades eram protegidas por muros, né? Então, existia uma grande muralha, em geral, nas cidades mais poderosas, né, as mais importantes, que cercavam e as pessoas entendiam quando estavam entrando ou saindo daquela cidade, passando pela porta, né? E existiam portas estreitas, que eram, vamos dizer assim, como se fossem as ruas menos movimentadas aqui do nosso bairro, por exemplo. E existiam as portas largas, que também não eram muitas, né? Normalmente era a entrada principal da cidade, alguma entrada do outro lado, que eram como se fosse hoje as nossas grandes avenidas, né? Alguém entra no Rio de Janeiro uma coisa é entrar no Rio de Janeiro pela linha vermelha, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa é entrar na cidade do Rio de Janeiro por uma ruazinha lá que sai de um bairro sei lá, do Norte Fluminense, da Baixada Fluminense ou ali por Santa Cruz, né? Que dá para sair de uma cidade e isso já está em outra cidade, mas uma rua que é pequena, que é estreita, que é pouco movimentada. Isso, naquela época, é algo ainda muito mais óbvio, né? Porque era uma grande muralha e aí existiam portas menores, em que eram menos movimentadas, e existiam a grande porta, que era onde a maioria entrava e saía da cidade. Então, quando Jesus ele traz justamente essa questão, né? Caminho apertado e caminho largo, né? Porque a porta larga era obtida por um caminho largo, né? Um caminho que era onde a maioria das pessoas passavam. A porta estreita, muitas das vezes, eram portinhas, até que às vezes entravam já numa vizinhança, né? Você entrava por um caminho apertado, casas dos dois lados, e aí saía numa portinha, às vezes até um pouco escondida, mas fazia parte de uma das entradas daquela cidade. Então, Jesus traz justamente nessa analogia um pouco daquilo que era o cotidiano da época, que a gente pode não vislumbrar tanto por conta da nossa realidade, mas nós observamos ainda em muitos lugares no mundo, né, ainda esse conceito, ou pelo menos algo que remete à lembrança desse conceito, tá? E aí é interessante a gente falar que esse conceito não é novo, né? Aqueles muros, né, a fortificação é algo de muito tempo, né? E Deus já vem trazendo esse conceito de renúncia, né, de realmente se apertar o nosso próprio eu, para fazermos a sua vontade, desde antes de Cristo, né? E vamos lá em Provérbios, capítulo 15. Então, no Antigo Testamento, Provérbios 15, 24. Já tem aí a palavra caminho sendo utilizada pelo sábio Salomão. E vai dizer assim: para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. E quem é o sábio, né? Vamos agora voltar em capítulo 9, onde ele apresenta o sábio. Provérbios 9, versículos 9 e 10. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda.
ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, Salomão vai dizer que o sábio é aquele que teme ao Senhor e o justo é aquele que conhece a Deus, né? Então, essa informação sobre as possibilidades que a vida nos dá e o quanto que nós temos que fazer escolhas para ir para um caminho de salvação, ela é informada na Bíblia, ela é trazida na Bíblia desde muito antes de Cristo, desde a antiga aliança, irmãos. Amém? Então, nós cremos num Deus que não muda, né? Muitos estão querendo mudar Deus aí, né? Achando que Deus pode se adaptar, né? Mas cremos num Deus que é eterno, que é imutável, que ele é perfeito desde sempre, né? Ele não existe sombra e variação de mudança ao redor dele, né? Os conceitos deles, os preceitos de Deus, aquilo que é lei de Deus desde sempre, desde antes da fundação do mundo, né? Amém? Então, esse tipo de entendimento daquilo que é o nosso Deus e do que é a revelação da palavra, né? Da consistência da palavra, é o que vai nortear um pouco dos próximos tópicos que vamos ler nessa aula. Amém? Vamos agora para o caminho apertado. Ponto 2. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego tiblo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Então, se há um caminho, né, há perdição, né, irmãos? Se há um caminho, tem como sair do caminho. Que é uma das doutrinas aí que o homem criou ao longo dos séculos, que é a doutrina da predestinação, né? O que a gente conhece como salvo, sempre salvo. Isso é uma das maiores mentiras que existem na igreja, né? Na igreja cristã ou naqueles que se dizem cristãos. Porque se há um caminho, se há opções de caminho, se há possibilidade de você andar por um caminho apertado ou estreito, o caminho foi apresentado para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Então, se existe uma possibilidade de fazermos um caminho em Cristo, conhecendo a Cristo, que vai nos levar para uma porta larga, é porque existem opções que nos levam ao longo da nossa caminhada por um lugar que não é vontade de Deus, né? Se o caminho é apertado, como diz Jesus, o caminho que leva à vida, esse caminho é um caminho difícil, né? É um caminho que nos prensa, né? É um caminho que não nos deixa confortável, né? E muitos estão trazendo o evangelho de conforto, né? Do amor pelo amor, do amor muitas vezes até pelo pecado, né? De que você não vai achar na Bíblia nenhum lugar que diz que Deus encobre pecados. E muitos estão pregando isso, que Deus encobre pecados. Vamos ver um pouco mais à frente acerca daquilo que é o conceito de graça que Paulo apresenta. E muitos param num versículo, nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais para frente na aula. Muitos param num versículo, mas não dão continuidade. E aí, quando nós vemos a continuidade, nós vemos, opa, não é bem assim como muitos estão pregando, né? Então, nós vamos começar a entender aí o quanto o inimigo tem levado o povo cristão, ou aqueles que se dizem cristãos, por o caminho que leva à porta larga, irmãos, por um caminho que está longe daquilo que Deus apresentou através do seu Filho Jesus.
Vamos lá em Romanos capítulo 12, um dos versículos mais conhecidos da nossa vida cristã. Mas vamos ler não só o versículo 1 e 2, mas também um pouco mais à frente. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos para o versículo 9. O subtítulo diz: As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugares de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, nós começamos a entender o caminho apertado, né? Esse último versículo aqui é um versículo de caminho super apertado, né? Não deixei vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Então, nós vamos ver que, assim, infelizmente, muitos estão condescendendo com aquilo que nunca foi a vontade de Deus, né? Mas, graças a Deus, existe uma igreja viva, que é a coluna e baluarte da verdade, que tem buscado se santificar e que ainda está nessa terra para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, irmãos. Então, Deus nos chama para isso, para realmente entendermos aquilo que é a verdade da sua palavra, praticarmos e falarmos. Então, é muito interessante que o primeiro subtítulo vai dizer a nova vida, né? E o segundo, as virtudes recomendadas. Nova vida e virtudes recomendadas que poderíamos substituir por necessárias, né? Virtudes necessárias. Paulo alerta aos romanos a não mais se conformarem com o padrão desse mundo. A vida cristã é uma vida de transformação, abandonando antigas práticas e atitudes. Isso é um desafio também para os cristãos que crescem na igreja. O mundo e seus modelos de vida desde sempre são atraentes e geram conformismo à nossa carne. Quando não nos posicionamos como cristãos de mentes renovadas por quem professamos crer. Então, a renovação da mente, ela vem através de Cristo, através do trabalhar do Espírito Santo, através do ruminar, do estudar, do compreender, de buscar a graça, o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E esses padrões de vida do mundo, eles são atraentes, irmãos. Assim, isso serve tanto para aqueles que
estiveram, né, e se converteram numa vida adulta ou quando jovens, mas também para aqueles que nasceram a princípio na igreja, né? Cresceram na igreja, não estão impedidos de também serem atraídos por esses padrões, por essas atrações que o mundo traz, né? Até porque todos têm uma vida fora daquilo que é o controle dos pais, né, ou o controle da casa do Senhor. Tem escola, tem trabalho, tem faculdade. Então, se não tiver com uma mente forte, como Paulo diz que precisamos ter, as atrações, muitas das vezes, vão trabalhando na mente, trabalhando nos pensamentos, de forma que virem atitudes contrárias à vontade de Deus, né? Então, o mais importante, até foi falado aqui ontem, é realmente termos a mente forte, né? Renovarmos, buscarmos realmente essa renovação de mente, porque tudo nasce nos pensamentos, tudo nasce na cabeça, né? Então, o mais importante é isso, trazermos esse entendimento para a nossa vida, de que a nossa mente precisa ser renovada de dia e de noite, né? Precisamos buscar, assim como Davi nos orienta, realmente entrarmos no nosso particular com Deus, na nossa intimidade com Deus, na sua palavra de dia e de noite, né? Estudando e buscando o crescimento espiritual que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja só reflexo, irmãos. A nossa caminhada cristã, ela passa a ser menos difícil, o caminho passa a espremer um pouco menos, quando passamos a ser um reflexo daquilo que é uma certeza na nossa mente, na nossa vida, né? De que nós nunca abandonaremos esse Deus, de que esse é o caminho que eu quero seguir, de que essa é a verdade que eu creio, de que essa é a vida eterna que eu quero buscar. Então, no final, os objetivos se tornam mais fortes daquilo que são essas atrações aí do mundo à nossa carne. Amém? Na estrada da vida humana, os modelos de vida do mundo funcionam como buracos para cairmos. Eles nos puxam para baixo, para os caminhos da justiça própria, do interesse próprio e da amargura. Quando caímos, somente Deus pode nos tirar. Portanto, Paulo insiste na necessidade de sermos transformados por renovação de mentalidade e em virtudes que apenas os verdadeiros convertidos podem praticar. Então, realmente é uma manhã para que possamos refletir, né? Possamos ter essa autoanálise, esse entendimento e fugirmos desses buracos aí. São muitos. Na nossa trajetória, são vários buracos que vão aparecer aí, querendo nos derrubar, querendo nos levar para baixo, mas que a gente possa ir andando aí, pisando em ovos, fugindo desses buracos para alcançar a eternidade. Amém? Vamos agora para o ponto 3 do tópico 1. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Sagradas Escrituras. Eu até colocaria uma outra questão, que não só aqueles que negam a vida como a única regra de fé e conduta, mas também aqueles que cortam a Bíblia em pedaços, né? Em textos soltos que levam a uma doutrina, uma heresia que não está de acordo com aquilo que é o contexto daquele texto. Então, tem tanto isso, tem os dois hoje em dia, né? Talvez o segundo seja até mais perigoso, esteja arrastando até mais gente, né? De realmente entender, a princípio parece que é Bíblia, né? Mas não é Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto completo, né? A Bíblia é Gênesis 1 até Apocalipse 22, 23. Né? É um conjunto completo, tudo
é a palavra de Deus, né? Não são textos soltos, são todos os textos, contextos, parágrafos, capítulos, livros, todos eles em conjunto, em harmonia, que apresentam aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Vamos lá em Juízes, capítulo 21. Nessa questão da renovação da mente, um dos grandes perigos dos nossos pensamentos é um negócio que o povo de Israel viveu aqui no final dos tempos dos juízes. É um negócio chamado achismo, né? O achismo é um grande perigo, né? O crente que fala eu acho já começa errado. Já pode parar aí, para de ouvir, irmão, vamos ver aqui o que você está achando aí, que não é para achar nada. O crente não tem que achar nada. O crente tem que conhecer o Senhor, a vontade de Deus. E o povo de Israel, ele começou a viver nos seus achismos, né? A não mais seguir a lei de Deus dada a Moisés, a não mais ter referências de homens santos, homens separados, homens que estavam buscando, para cada um viver no seu achismo. Diz assim, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. O achismo é um dos maiores perigos da vida cristã, pois Deus não nos chama a achar nada, mas sim a conhecê-lo e a obedecê-lo. Amém, irmãos? Então, o cristão, ele não tem que achar nada, irmãos. O cristão, se ele está achando alguma coisa, ele tem que buscar a Bíblia, buscar entendimento, mandar um zap para os pastores, né? Pastor Anderson está sempre disponível aí a tirar os achismos em Deus, né, pastor? Tirar esses conceitos aí de que eu acho, porque Deus não nos chamou para achar nada, Deus nos chamou para conhecer, para entender a sua vontade, entender o seu caminho e professar a sua verdade, né? Então, é até algo que reduz a nossa capacidade, a nossa substância naquilo que nós estamos falando, né? Se alguém ouve, toda vez que nós ouvimos, né? Eu até brinco lá no trabalho, gente, se eu falar eu acho, vocês podem até achar outra coisa. Mas se eu falar eu tenho certeza, ou se eu não falar eu acho, é porque eu tenho certeza, né? Então, assim, o achismo ele é muito bom para que outras pessoas achem outra coisa, né? Ele é bom, se eu acho uma coisa, o outro pode achar outra e assim por diante. Mas se nós trazemos uma palavra de Deus que é viva, eficaz, que é verdade absoluta, nós não podemos iniciar a frase com eu acho nada. Nós temos que falar o que é aquilo que nós acreditamos, aquilo que é a nossa fé, né? Para que os outros possam entender que você não está achando. Você está dizendo aquilo que é uma verdade no seu coração. Amém, irmãos? Vamos agora para o tópico 2. Tópico 2.1. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Vamos lá em Mateus capítulo 16. Então, a vida, irmãos, em Deus, ela não é fácil. Ela
ela é simples, né? Até porque Paulo diz que existe uma simplicidade e purezas devidas a Cristo, né? Então, ela é simples se entendermos aquilo que é a vontade de Deus, mas fácil de maneira nenhuma, né? É realmente uma conquista, o céu é uma conquista. Então, Mateus 16, 24 diz assim, texto também bastante conhecido, né? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Isso aqui é uma coisa muito importante, o entendimento aqui, que Jesus ele traz uma responsabilização à pessoa gigantesca. Ele é uma das poucas vezes que Jesus fala assim, é você. Eu estou aqui, é você. É uma das poucas vezes que Jesus não se coloca como alguém que está junto. Ele coloca como uma responsabilidade sua, é terceira. Então você tome a sua cruz e você me siga. Você, se quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então isso aqui é muito forte, porque começa a nos dar o entendimento de que são escolhas na nossa vida, né? De que não existe esse negócio de que no final vai ser o que tiver que ser, né? No final vai ser o que nós cultivarmos e aí plantaremos, e aí colheremos, amém, irmãos? Então o que o cristão semeia, ele colhe. Então continuando assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém, irmãos? Então, realmente são decisões, são escolhas, diariamente estarmos nos posicionando. Se tivermos cometido algum erro, pecado que é natural, mas não pode ser normal, o que é natural na nossa vida, precisamos nos arrepender, confessar, seguir, para poder darmos continuidade e alcançarmos as misericórdias de Deus a cada manhã. E andarmos para frente, né? Buscarmos sempre progressão na nossa caminhada cristã. Então, comentário aqui, Jesus nunca pregou nada diferente disso. E muitos hoje estão diabolicamente deturpando a natureza da pregação de Cristo em benefício próprio às suas práticas pecaminosas, arrastando algumas multidões de insubmissos. É muito bonito, né? A mensagem do Evangelho, a simplificação de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? É muito bonito isso, né? A coisa mais linda do mundo, você escuta, você fica maravilhado, né? Mas não é só isso, né? Não é só aceitá-lo e você está salvo. Precisa de uma caminhada cristã para que a salvação seja conquistada, né? Nós precisamos progredir, né? Continuar, crescer na graça e no conhecimento, buscar a estatura do varão perfeito. Então, a Bíblia toda ela é com respeito a isso, com respeito a uma caminhada, a uma conquista daquilo que a nossa vida está cultivando para que possamos colher a eternidade. E é muito interessante que Jesus nunca falou nada disso, diferente disso, né? Tanto é que quando ele fala sobre a cruz, tomar a sua cruz e seguir, ele deixa claro que é tomar a sua cruz e seguir até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se no meio do caminho eu estou com a minha cruz, eu largo a minha cruz, opa, já não estou mais seguindo Jesus. Então, eu preciso tomar a minha cruz e segui-lo, andar com essa cruz nos meus ombros até o fim, para conquistar a salvação. Isso foi o que Jesus sempre pregou. Mas hoje, muitos estão levando essa mensagem por um caminho que é um caminho de insubmissão a essa verdade. Um caminho que leva aqueles que estão ouvindo, aos ouvintes, o engano de que vão conquistar os céus vivendo uma vida de libertinagem, vivendo uma vida de pecado,
de que basta acreditar em Cristo. Não basta acreditar em Cristo. Precisa andar em obediência a Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus, né? Então, no final, a caminhada ela é longa, né? Para alguns, elas são curtas, né? Está lá no leito de morte, você prega a mensagem de Jesus, a pessoa aceita e vem a falecer. Para eles foi curta, para o ladrão da cruz, a caminhada foi curta. Mas a Bíblia vai dizer que existem galardões no céu, né? Então, Deus nos chamou para conquistarmos galardões, né? Para talvez sermos mais próximos de Deus ali, né? São várias ruas, né? É uma grande cidade, né? E Deus vai estar no centro, né? O Jesus vai estar no centro. Quem quer ser mais vizinho de Jesus ou menos vizinho de Jesus? Quem quer morar lá no cantinho da cidade? Quem quer morar numa mansão celestial? É isso, irmãos. É isso que a Bíblia nos traz, né? O céu é assim, né? Então, a conquista por aquilo que nós vamos conquistar no céu, aquilo que nós almejamos e andamos na obediência na sua palavra aqui na terra, né? Então, o que Deus tem guardado para a vida de cada um é especial de cada um, e quanto mais tempo temos na presença de Deus, mais oportunidade temos de conquistar algo maior nos céus, amém? É isso assim que a palavra de Deus nos apresenta a conquista eterna. Vamos agora em Romanos capítulo 5, que é esse texto que eu havia falado para vocês, sobre um dos textos que é pretexto para heresias, né? Porque ele para no meio do caminho. Muitos estão parando no meio do caminho, numa doutrina que se chama hipergraça, né? Que, por exemplo, é uma doutrina que desviou mais da metade dos evangélicos, dos cristãos nos Estados Unidos, que vivem essa vida de libertinagem, de viver só de domingo, né? Vou no culto domingo, né? Dou o meu dízimo e do restante da semana não quero saber de Deus. Então, o povo americano hoje a maioria dos americanos cristãos eles têm esse reflexo, né? Tanto é que muitos pregadores americanos estão se levantando para justamente combater esse tipo de vida, né? E isso está vindo para o Brasil de uma maneira muito forte, né? Essa doutrina da hipergraça, de que Deus aceita como você está, e que é importante você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é só isso, é crer no seu coração e acabou, não precisa ter reflexo na sua vida. E um dos textos que é usado é esse daqui, mas vamos lê-lo até o final, né? Que é sempre bom lembrar que essa divisão de capítulos e de versículos veio já no segundo milênio, né? No século XIII, depois complementado no século XVI. A Bíblia foi escrita como um texto, né? Eu, particularmente, tenho até uma opinião que é uma opinião, aquelas opiniões que não servem para nada, né? Porque não vai mudar. Que eu, pensando, seria melhor que a Bíblia fosse dividida em parágrafos, no meu entendimento, né? Mas como ela já é dividida em capítulos e versículos, foi assim que Deus permitiu que fosse, assim é, né? Mas isso traz alguns problemas ali na interpretação, porque as pessoas pegam versículos soltos, né? Pegam partes soltas e não olham para o contexto inteiro, que na verdade seria um parágrafo inteiro, né? E aí você teria só uma frase no meio daquele parágrafo, mas se você não ler o parágrafo inteiro, o entendimento não seria o correto, né? E vamos ver um desses que é um parágrafo inteiro, mas as pessoas pegam uma frase só. Vamos lá. Romanos 5, 17 até o 6, 11. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? E aí param aí, né? Vamos dar continuidade?
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seguiremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vemos aí o quanto que o entendimento do texto completo é importante para não se criar heresias, né? E uma delas é justamente essa de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é isso, nós vamos conquistar a vida eterna, porque o pecado, todos são pecadores, e a obediência de um só cobre todos os pecados, e não é isso que Paulo está dizendo. Ele dá essa informação, mas na sequência ele já faz uma pergunta, né? Olha a pergunta que ele faz no versículo 1 do capítulo 6. Que é justamente para combater essa doutrina, a pergunta que ele faz. Olha como a Bíblia é maravilhosa, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Né? Então é isso que Deus nos chamou? Para ficar permanecendo no pecado, para que essa superabundância de graça aconteça? Aí o que ele vai falar? De modo nenhum. Então é isso, irmãos. Assim, precisamos realmente ter esse entendimento do quanto precisamos permanecer firme na palavra de Deus, né? Firme no texto completo, né? E não só a partir de textos reduzidos ou pequenos versículos que são orientados de maneira maldita, podemos falar assim, né? Com maledicência para uma doutrina que não leva para o céu. Amém? Comentário aqui. A lei mostrou a incapacidade humana de ser obediente a Deus e seus preceitos espirituais e morais. Então, a Bíblia vai dizer que a lei é boa, né? A lei ela veio para mostrar que o ser humano não tem condição por si próprio de obedecê-la, de obedecer à vontade de Deus, de obedecer o caminho de Deus. A graça não veio para cobrir os pecados da humanidade e fazer vista grossa aos que querem seguir a lei, aos que não querem seguir a lei. Mas muito pelo contrário, veio para nos capacitar, por meio do Espírito Santo, a sermos obedientes à lei de Deus, confirmada e encoraçada por Cristo. Até o pastor Anderson sempre brinca, né? O que é mais difícil, né? A lei ou a graça, né? A graça é muito mais difícil. Por quê? A graça ela veio justamente para nos capacitar a obedecer à lei, que foi totalmente desprezada, não foi por ninguém obedecida, porque Paulo vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? Então é pelo Espírito Santo que nós somos capazes de caminhar o caminho, trilhar o caminho apertado, o caminho estreito que nos conduz à porta estreita. Amém? Então é muito importante esse entendimento. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que não vamos pecar, isso não quer dizer nada disso.
mas isso quer dizer que nós estamos capacitados a andarmos sempre para frente, a sermos melhores hoje do que éramos ontem, de sermos melhores amanhã do que somos hoje e assim por diante. Sermos cada vez melhores, mais santificados, mais, renunciando cada vez mais ao nosso eu, à nossa vontade, aos nossos pensamentos, aos pecados que é aquilo que o mundo nos oferece. Amém? Vamos continuar aqui para o ponto 2 do tópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16 ao 24. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Agora vamos lá em 1 João. 1 de João, capítulo 2. Então, a pregação de Jesus, dos apóstolos, era a mesma, né? Sempre foi a mesma. 1 João capítulo 2, nós vamos ver também essa questão. Versículo 15 a 17. João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, irmãos? Então, a porta larga, ela está aí, né? O caminho largo, a porta larga, ela está aí, né? Então, o que nos cabe é justamente entendermos que
Não é esse o caminho que leva para o céu, né? Não é esse o caminho que Jesus quer que sigamos. Não é esse o caminho que a palavra de Deus nos apresenta, que os apóstolos nos apresentaram, que Jesus nos apresentou, que a lei de Deus dada a Moisés nos apresentou. Não foi seguindo os prazeres do mundo, não foi amando ao mundo, não foi seguindo a vontade da carne, a vontade dos nossos olhos, a soberba da nossa vida. Então, não foi esse o caminho que Deus nos apresentou e tem nos apresentado na nossa caminhada cristã. É um outro caminho, é um caminho realmente de busca, de renúncia, de não amar as coisas do mundo, de amar a Deus acima de todas as coisas e por Ele viver, né? Para Ele viver, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos agora para o ponto 3, do tópico 2. Por que ser tão exigente, né? Porque Deus é santo. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. A instrução de Cristo para os seus discípulos foi pregar arrependimento, né? Então, o arrependimento é sempre o primeiro passo, né? O entendimento de que pecadores somos, né, e carecemos de Deus. Então, esse arrependimento sempre foi, sempre será o primeiro passo. E a última coisa que Jesus disse foi justamente para que os discípulos pregassem arrependimento para a remissão de pecados, né? Então, uma vez que Jesus ressuscitou, a prática que redime-nos do pecado é o arrependimento. Aí sim, arrependendo-nos, estamos prontos para crer em Deus, crer em Cristo e alcançarmos a salvação. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, vai dizer exatamente isso, né? Que amor é esse, né? Por que a exigência é tão alta, né? Porque Deus mandou Jesus, né? Seu Filho unigênito, para morrer por nós, né? Como é que ele vai ser pouco exigente depois de ter mandado seu Filho Jesus, né? E de ser santo como ele é. Então, capítulo 5, versículo 14 a 17 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Então Deus nos chama a viver uma nova vida, uma vez que entendemos quem Cristo é, né? Entendemos esse amor que nos constrange, né? Então essa nova jornada, essa nova vida é o que nos permitirá ressuscitar com Ele, né? Como Paulo está dizendo aqui, né? Precisamos morrer com Ele para ressuscitar com Ele, né? Então a exigência é exatamente essa. Assim como a exigência de Deus é assim como meu filho morreu e ressuscitou,
vocês precisam agora morrer para ele, para que por ele seja ressuscitado. Então, a nossa vida agora é uma vida para Cristo, né? Precisamos morrer com Cristo para viver para Deus e com Deus eternamente. Agora vamos lá em Lucas capítulo 8. Hoje está uma onda também muito grande, né? Comentário aqui, um parênteses, é muito grande de colocar a culpa em Deus quando algo dá errado, né? Quando está tudo bem, Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas quando dá errado, por que Deus, né? Isso é no mundo inteiro, tá? Porque você vê alguns comentários, alguma postagem, aí você vai ver um comentário, e muita gente está postando, mas que Deus é esse que permite? Mas o que tem a ver Deus, não? Com as escolhas do homem, com aquilo que o homem planta? A palavra de Deus é muito clara, aquilo que planta, colhe. E aí as pessoas querem colocar em Deus quando algo traz uma dificuldade. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Nada, irmão. Por que o homem não obedeceu a Deus desde o Éden, né? O mandamento era tão simples, né? Não come, tem tanta árvore para tu comer, não come essa não. E assim o homem foi escolhendo se afastar de Deus e está cada vez mais distante. Nós cremos que vivemos a geração do arrebatamento. Então é a geração onde as piores práticas, a maior distância de Deus vai ser alcançada, né? Então o homem está desde lá do Éden fazendo assim, ó. Nós estamos vivendo na geração que tem a maior distância entre o homem, entre a humanidade e Deus, né? Só que graças a Deus conhecemos a sua vontade, né? E Deus espera que a Ele sigamos, né? E que estejamos próximos, né? Íntimos dele, para alcançarmos aquilo que ele planejou sempre para a humanidade, que foi a eternidade de intimidade com ele. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, depois da parábola do semeador, Jesus vai explicar essa parábola, né? E olha que interessante, né? Dando sequência a tudo aquilo que a gente tem falado sobre quanto está distante algumas doutrinas aí que estão acontecendo, aparecendo, quanto a doutrina de renúncia, né, de santidade que Jesus nos trouxe. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui poderia também ser na hora da tentação, tá? Porque muitas das vezes a tentação é a nossa provação, né? Então, o entendimento é o mesmo, né? Vindo a tentação, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Então, a palavra perseverança é uma das palavras mais importantes da nossa caminhada, né? Onde existe perseverança, precisa existir esforço, né? Então, a gente vê que é facilmente combatível, né, essas doutrinas, essas heresias que, infelizmente, hoje estão pairando aí. Mas tem muitos também, precisamos valorizar que tem muitos também pregadores, né, que têm trazido também uma mensagem muito semelhante ao que nós temos a oportunidade de ouvir nessa casa, e tem também tem conseguido ter voz aí na mídia, né, de alguma forma, né, principalmente nas redes sociais. Mas é isso que precisamos entender, né, ouvir e ter esse ouvido atento, né, ouvido com bastante compreensão daquilo que se está falando, se está num caminho de vida ou um caminho de morte,
aquela palavra. O mais importante é sempre estarmos com o entendimento de que estamos, graças a Deus, numa casa que prega o caminho da vida. Amém, irmãos? Isso é segurança para os nossos corações e para a nossa vida. E precisamos ter perseverança, né? É sempre aquela frase que precisa ecoar nos nossos corações. Preciso perseverar até o fim para ser salvo. Vamos agora para o tópico 3. Último tópico da lição. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Ponto 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino dos céus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por esta razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Vamos lá em Isaías, capítulo 55. Tem texto para lá de conhecido. Na nossa igreja, pelo menos, né? Capítulo 55, versículos 6 ao 9. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a chave é sempre a conversão, né? Que é aquela famosa diferença entre o convencido e o convertido, né? Então a chave para que possamos andar no caminho que leva para o céu, para o caminho que leva à vida eterna, é estarmos sempre convertidos, né? É sempre buscarmos realmente o entendimento do quanto que Deus deseja isso, deseja isso que ele traz aqui no versículo 7, né? Deixe o perverso o seu caminho. Amém. Quem puder ir lá buscar a criança lá na casa de missões, esse é o momento aí, segundo o nosso querido pastor Fernando. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Então esse é o desejo do nosso Deus, né? Converta-se, deixe esse caminho, deixe esses pensamentos e converta-se e venha para aquilo que eu tenho para a sua vida. Então o desejo de Deus é o mesmo, tanto na antiga quanto na nova aliança, irmãos. Amém? Agora vamos para o ponto 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então isso é muito importante, né? A compreensão de que é pecador é o que direciona ao que precisa de um Salvador.
Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Então, isso precisa ser constante, né? Tem uma primeira ação de arrependimento e confissão, que é uma ação no momento em que entendemos aquilo que Cristo é, né, e aceitamos como Senhor e Salvador, mas isso precisa ser constante nessa avaliação, essa análise nossa para com as nossas práticas, para com os nossos pensamentos, né? E temos essa ação de arrependimento, de confessar caso tenhamos errado, de pedir perdão, não só a Deus, mas ao nosso próximo, contra quem possamos ter cometido esse erro. Então, isso faz parte da caminhada cristã, né? E lá em Salmos, capítulo 32, Salmos 32, versículos 5 e 6. Um dos exemplos do porquê Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E ele vai explicar aqui uma ação que o leva a ter essa característica, né? A ter essa qualidade. No versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém, irmãos? Então, a ação, né, de confessar, de entender, né, que Deus é o nosso amigo, né? Deus é aquele que está ainda hoje de braços abertos para entender e para nos mudar, né? Para, através do seu Espírito Santo, trazer transformação em nossas vidas, né? Então, e Davi entendeu isso, né? Ele, por algum tempo, resistiu ao pecado que cometeu, mas tomou a decisão correta de confessá-lo, né? E buscar esse entendimento, né? E aí ele traz aqui que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, né? Então, ainda é tempo de poder encontrar-se a Deus, né? Então, depois que o arrebatamento vier, aí, meu irmão, é cada um por si realmente, né? Então, ainda estamos vivendo num tempo que o Espírito Santo está conosco, e Deus está aqui para nos ajudar a vencermos o nosso eu. Amém? Vamos agora em Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 13 e 14. Provérbios 28, versículo 13 e 14. A confissão é um ato de humildade, né? E aí ele vai dizer aqui exatamente sobre isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, se queremos prosperidade, né, em nossa vida, né, em todas as áreas da nossa vida, a primeira coisa é não encobrir transgressão. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, a confissão de pecados é uma ação de humildade nossa, né, para com nós mesmos, né, para com aquilo que entendemos ser Deus em nossas vidas, né, de que Ele é o dono das nossas vidas. Quando erramos primeiramente com Ele, né, porque a princípio, a partir do momento que aceitamos a Jesus e cremos e nos batizamos, a nossa vida passa a ser dele, passamos a ter como objetivo de vida andar no Espírito dele, né, a obedecê-lo. Então, quando erramos primeiramente para com Deus, e a possibilidade é também errar para com o próximo, mas a certeza é de que quando erramos para com Deus, né? E Deus está sempre ainda, né, disponível para que tenhamos essa humildade, confessemos e deixemos para alcançar a misericórdia. Agora vamos para o último ponto da lição. Para além de se arrepender, confessar, deixar, e Deus nos chama para produzir, né, os frutos dignos de arrependimento, né, que é o que vai impedir a iniquidade, né, que é a repetição do mesmo pecado. Então, não adianta se arrepender, confessar, daqui a pouco se arrepender do mesmo pecado, se confessar de novo, que aí estamos vivendo na iniquidade, estamos julgando a nossa capacidade de obedecer a Deus, né, que foi aquilo que a gente comentou na aula mais cedo. Diz assim: para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Última passagem da lição. 1 João capítulo 1, versículo 5, até o versículo 6 do capítulo 2. Outro texto também que é muito utilizado, fora de contexto, para a heresia. E nós vamos ver que é um texto muito semelhante àquilo que é o texto lá de Paulo aos Romanos, né? Que se parar no meio, né, parece que é uma coisa, mas aí dando continuidade vemos que é outra, né? Então, não podemos nunca subjulgar o contexto de um texto bíblico. E diz assim no versículo 5 do capítulo 1: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha esse perigo aí, ó. Nos purifica de todo pecado. Aí pega essa parte. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, olha a régua que João nos traz, irmãos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, olha o tamanho da régua que João nos coloca. Amém? Então, passamos a entender que a mensagem é uma só, irmão. Sempre foi uma só, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Cristo, né? Então, é uma vida realmente de renúncia, de busca pela santidade, de entendimento que se erramos, infelizmente é natural da nossa natureza humana, mas precisamos confessar e deixar esse pecado para alcançar misericórdia e continuarmos prosseguindo para o alvo, sempre olhando se estamos no caminho estreito, né? No caminho que não é aquele caminho espaçoso que não conduz à vida eterna. Então diz assim, muitos têm se colocado na porta larga, andando errante em sua teórica caminhada cristã, seja por dolo ou por desconhecimento, por não buscar compreender o todo, se apegando a versículos que convêm à falta de retidão, separação e santificação. Então, seja por dolo ou por desconhecimento, né, eu entendo que quando é alguém de liderança, quando é um pastor, eu entendo muito que é por dolo, tá, irmãos? Assim, é uma opinião pessoal, né? Mas o dolo dele causa desconhecimento dos ouvintes, né? E muitas das vezes aquilo que Deus nos deseja, por isso que é importante a nossa intimidade diária com Deus, né? Não ficarmos apenas aguardando os cultos para aprendermos mais de Deus, ou as escolas bíblicas, etc. Precisamos ter a nossa intimidade, né? É uma bênção que aqui se pregue a palavra de Deus, né? Mas dificilmente o pastor está aí pregando há 30 anos, né? Ele tem coisa ainda para pregar da palavra, com certeza. Ele não pregou Gênesis, Apocalipse, e Deus tem trazido esse entendimento assim, para as nossas vidas, de que realmente precisamos buscar a intimidade diária com Deus, né? Precisamos buscar a oração, realmente entregarmos nossa vida, jejuarmos mais, né? Buscarmos mais intimidade com Deus, buscarmos mais estudo, leitura da palavra, né? Para que não caiamos no erro, né? Porque seria uma frustração muito grande vivermos a vida que nós vivemos e no final não alcançarmos aquilo que almejamos, né? Então, que possamos ter essa busca realmente de entender a vontade de Deus, de não se apegar a versículos específicos sem entender o todo, né? Buscar realmente a compreensão daquilo que é a mensagem reta, a mensagem consistente de Deus, né? Jesus, os seus discípulos, os apóstolos, todos eles pregaram a mesma mensagem, né? Todos eles trouxeram as mesmas verdades, e por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque a revelação veio de Deus para todos aqueles que escreveram. Que sejamos e permaneçamos firmes e inabaláveis no temor ao Senhor e na busca pelo conhecimento do Santo. Vamos ler a conclusão? No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Amém? Vou convidar o pastor Joaquim. Glória a Deus por essa aula. Aleluia.
Vamos ficar de pé. Antes de nós começarmos a oração, nós colocamos aqui na entrada da igreja uma mesa com as caixas em cima para recebermos as doações de material de limpeza e material de higiene para enviarmos para o Rio Grande do Sul. Então, se você já preparou, pode trazer logo mais no culto e coloque ali, porque amanhã nós estaremos levando lá para o quartel do Davi, e do quartel do Davi, na terça-feira, estará indo para o avião para ir para o Rio Grande do Sul. Então, nós temos, são 16, acho que são isso, 16 bolsas grandes, sacos grandes de roupa, 40 cobertores, mais ou menos, e a doação do material de limpeza e mais o material de higiene. Então, se você puder ajudar, nós não pedimos cobertor porque nós já tínhamos uma quantidade grande de cobertor. Então, facilitou para a igreja e, com isso, nós vamos dar destino a esse material para pessoas que realmente estão necessitadas. O problema do Rio Grande do Sul não foi a enchente, foi quando a água desceu, que as pessoas viram o tamanho do problema que eles agora irão viver. Então, que nós possamos, nesse momento, enviar essas doações com, vamos dizer assim, com uma mensagem, uma oração, um pedido, de restauração e recuperação para o estado do Rio Grande do Sul. Amém, queridos? Vamos dar